E eu vou pedir, então, que o Felipe inicie a gravação para que a gente possa... Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontros Covid-19, Presente e Futuro, um evento promovido pelo Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e pela FENASTC, a Federação Nacional de Entidades de Servidores e Tribunal de Contas do Estado. O nosso encontro de hoje é com o professor Fábio Waltenberg. O professor Fábio é professor associado de Economia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, é pesquisador do Centro de Estudos de Desigualdade e Desenvolvimento, o SED, é bacharel e mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica. Atualmente, em 2020 e 2021, ele é pós-doc na Cátedra de Desigualdades do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, sob a supervisão de Célia Kerstenetsky, e coordena... Mais um nome complicado aí. Exatamente. E coordena a equipe brasileira envolvida na avaliação do Programa de Renda Básica de Cidadania em Maricá, no Rio de Janeiro. A sua pesquisa se concentra em análises econômicas de políticas sociais, com ênfase em educação e transferência de renda. Ele está conosco hoje para palestrar sobre o título Renda Básica, Banco Comunitário e Desenvolvimento Local, a experiência de Maricá. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Fábio, por atender ao nosso convite. Você fica com a palavra daqui em diante, nessa primeira parte do evento, né? Eu vou pedir que as pessoas permaneçam todas com os seus microfones desligados para evitar interferência aí na sala, enquanto o professor Fábio faz a sua palestra. E, na sequência, podem ser feitas perguntas pelo chat ou diretamente a inscrição ali e abrindo o seu microfone assim que for chamado. Fábio, contigo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Josué. Queria agradecer a todos aí pelo convite, pela disposição em me ouvir. Eu sou economista, né? Então economista costuma ter um problema, né? Nós falamos uma linguagem própria, uma língua específica, um jargão hermético que nós inventamos. Eu tenho trabalhado com gente de várias áreas diferentes aí, então a tentativa é sempre de falar numa linguagem que seja compreensível por todos. Acho que aqui também não é um tema demasiado técnico, né? Mas qualquer problema de algum termo que não tenha sido entendido, qualquer coisa que não esteja muito clara, vocês aí me parem e me digam, porque para não ficar nenhum mal entendido pelo caminho. Eu pensei aqui em falar, antes de entrar na questão de Maricá diretamente, eu vou falar muito brevemente sobre a nossa pesquisa, em que ponto a gente se encontra. Eu até expliquei ao Josué que nós não temos resultados ainda, por uma série de razões. O Covid atrapalhou uma série de planos que nós tínhamos. Mas então, falar um pouco sobre a pesquisa. Depois disso, eu vou falar um pouco sobre o tema renda básica, que é o nome da política lá em Maricá, né? Renda Básica de Cidadania, é o nome que é usado, e coincidentemente agora com a questão do auxílio emergencial e até quando vai, e o que vai se fazer depois, e o pós-Covid, como vai ser, esse tema de renda básica ou de transferência de renda, de modo geral, ele está realmente em voga, né? Então, eu assino aqui o Valor Econômico, todo dia tem 1 ou 2 páginas dedicadas ao assunto, né? Então, vou falar um pouco sobre isso para contextualizar. Por fim, eu vou falar sobre Maricá, e Maricá com 2 grandes temas, né? Uma, as questões mais perenes, as políticas mais perenes de Maricá, que já vinham sendo implementadas, praticadas há algum tempo, e falar um pouco também sobre a reação de Maricá durante a crise, que eu acho que é um ponto também importante. É claro que aí a gente ainda está no meio dela, né? Tem políticas que foram recentemente estendidas, políticas emergenciais, mas tem algumas interessantes, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. E por fim, a gente pode, e aí fica também para o debate, né? Quer dizer, tem alguma lição de Maricá para outros municípios, para outros estados, ou a situação de Maricá
é muito específica, por exemplo, por causa da renda do petróleo, como nós conversávamos antes aqui, e não há nada que possa ser reproduzido em outros locais do Brasil, né? Então, com relação à nossa pesquisa, nós estamos conduzindo então a pesquisa. É uma equipe da UF com um pessoal do Jain Family Institute, JFI, né? JFI. É um instituto de pesquisa que fica em Nova York e que se dedica a 3 grandes temas. Eles têm 3 grandes temas de estudo. Um que é muito importante no caso americano são as dívidas estudantis, né? Então é um problema grave nos Estados Unidos. As pessoas lá contraem dívidas para fazer estudos universitários e não tem como pagar, enfim, eles trabalham em modelos para tentar resolver isso. Em programas de transferência de renda com essa característica de renda básica e também em ética na internet, então questões de privacidade e tudo mais. E eles souberam dessa política de Maricá, nos procuraram no ano passado, em julho aproximadamente, e aí nós firmamos essa parceria então da UF com o JFI. Nós somos ali na equipe, temos economistas, mas não apenas, né? Então nós temos ali um historiador, por exemplo, temos antropólogos, sociólogos. A ideia era justamente essa, uma pesquisa que fosse multidisciplinar e também que usasse métodos diferentes, né? Então a ideia é, explicitamente a gente apresenta a pesquisa como uma pesquisa de métodos mistos, né, multimétodos, porque tem uma série de questões que vão ser investigadas. Então, tem uma parte importante que nós não conseguimos fazer, que é uma pesquisa domiciliar. Então, a ideia é conversar com 5.000 pessoas em Maricá, o que é uma quantidade grande, né, um município de 160.000 habitantes, então seria uma pesquisa bem abrangente. Entre esses 5.000, nós teríamos beneficiários e não beneficiários do programa Renda Básica de Cidadania, né? Os não beneficiários seriam tão parecidos quanto possível com os beneficiários, né? Então, a ideia é de a gente tentar reproduzir numa pesquisa domiciliar, uma pesquisa das ciências sociais, a lógica de tratamento e controle que se faz na pesquisa nas ciências duras, aí, né? Nas ciências exatas, biológicas e tudo mais. Isso não foi possível fazer, a ideia era começar em abril, aí veio a pandemia e congelou todos os nossos planos. Nós gostaríamos de ter já resultados dessa pesquisa agora e não temos, né? Nesse momento, a gente trabalha com a ideia de dezembro ou janeiro para fazer a parte quantitativa. Não sei se vai ser possível. Tem uma outra parte que é de entrevistas, e essa é dividida em 2 partes. Nós vamos entrevistar em mais profundidade, né, 40 pessoas, entre beneficiários e não beneficiários, e também vamos entrevistar cerca de 30 lideranças locais, né, lideranças da cidade. Então, políticos, líderes religiosos, líderes empresários, né, donos de mercados, por exemplo. Uma cidade basicamente forte em comércio, pequenos serviços, né? Então nós vamos escolher ali algumas pessoas que têm relevância local. Entre os políticos, situação e oposição, né? Então já identificamos algumas pessoas de oposição que têm alguma relevância localmente. E a ideia é saber o que elas pensam dessa pesquisa, dessa política, qual a história, por que ela aconteceu em Maricá e não, por exemplo, em outras cidades do Rio de Janeiro ou de outros estados que tinham também petróleo, recursos naturais, né? Então, nesse caso, é para traçar um pouco o histórico dessa política e como ela é percebida por atores importantes ali. No survey, né, na pesquisa domiciliar e nessas conversas, entrevistas aí com os beneficiários e não beneficiários, a ideia é observar se há alguma diferença no comportamento econômico, no bem-estar das famílias que recebem e que não recebem. Então, é mais ou menos essa a ideia. Depois tem outros 2 componentes que também completam a pesquisa. Um eu mencionei aqui para vocês, que é um acompanhamento da inflação. Então, a gente está firmando essa parceria aí com o IDR e com o DIEESE para acompanhar os preços em Maricá e em alguns municípios comparáveis. A ideia é a gente se certificar, né? Um temor que existe nessa literatura de transferência de renda é que você pode transferir a renda, mas, por outro lado, as pessoas vão ter que pagar preços muito maiores, né? Então, você dá com uma mão, tira com a outra e não seria, né? Então, é uma crítica bem constante. A gente gostaria de testar essa hipótese. E, por fim, tem um trabalho também de percepção da política, né?
Então, digamos, pode ser que nós cheguemos à conclusão que a política é incrível, fantástica, mas não necessariamente é o que a população pensa. Ou pode ser que uma parte da população não pense assim. Então, existe também um trabalho de percepção que vai ser feito por meio de essas técnicas que existem hoje de varredura de mídias sociais, Facebook, Twitter e etc., para saber o que as pessoas estão falando sobre as políticas de Maricá, e também nos veículos tradicionais, né? Então, jornais, essa cobertura internacional, nacional, o Fluminense, por exemplo, que é um jornal de Niterói, que tem uma importância local, pequenos jornais, portais que existem na cidade, né? Então, isso é mais ou menos para contar para vocês a nossa pesquisa. A ideia era, no primeiro momento, a gente tinha o ano de 2020 como o período de realização. Por causa da pandemia, tudo mudou, então a gente tem feito algumas coisas. Agora, em setembro, vamos começar as entrevistas com as lideranças, mas boa parte da pesquisa central, a parte central, vai ficar para o final desse ano, começo do ano que vem. Então, só para dar uma ideia aí para vocês, e já fazendo essa ressalva de que nós não temos resultados definitivos, justamente por causa disso tudo, né? O segundo ponto, então, que eu queria conversar com vocês é sobre esse conceito de renda básica, né? Então, ele está sendo usado agora aí por muita gente, mas nem sempre com o mesmo significado. A palavra tem sentidos diferentes para pessoas diferentes. Então, digamos, na literatura nacional, internacional, esse nome renda básica universal, né, o nome mais conhecido fora do Brasil é UBI, Universal Basic Income, renda básica universal. Aqui no Brasil, ele é mais conhecido como renda básica de cidadania, possivelmente ou certamente por causa do Eduardo Suplicy, né, do atual vereador em São Paulo, quando era senador, lutou muito por essa renda básica de cidadania, foi o nome que ele deu, e inclusive existe uma lei de 2004 que institui uma renda básica de cidadania no Brasil. Mas, digamos, então, o que seria essa renda básica universal, ideal ou canônica, ou enfim, aquilo que a gente encontra na literatura? Ela teria algumas características. A primeira que seria um pagamento mensal, né? A ideia é que você quer assegurar uma certa segurança econômica para as pessoas, então você vai fazer um pagamento mensal e não um pagamento no final do ano, como compensação por a pessoa não ter tido renda ou condições ao longo do ano. Tem uma ideia assim que a gente poderia chamar de presunção de carência ou presunção de necessidade, né? Se ex post você percebe que ela recebeu mais do que deveria receber, você pode tributar, mas ex ante você concede esse benefício. Essa renda básica canônica é individual, então ela não é calculada para uma família em função da composição familiar, mas ela é calculada pelo número de pessoas, simplesmente, né? A ideia é que o Estado vai ser o mais neutro possível com relação a isso, né? Nas políticas de bem-estar do século XX, você sempre imaginava que você tinha, né, um marido, uma mulher e os filhos, né? Você imaginava uma família tradicional e os benefícios eram pensados, em geral, para essa família. A lógica da renda básica universal é que os benefícios sejam individuais e que as pessoas decidam como elas querem viver, de que maneira elas vão compor o seu domicílio. Então, não é nenhuma vantagem ou desvantagem ter uma família maior, uma família menor, né? Então, é mensal, individual. A terceira característica, ela seria incondicional, então você não precisa realizar nada como uma prova para poder receber isso, você não precisa que seus filhos frequentem a escola, você não precisa fazer exames de saúde, não há nenhuma exigência para que as pessoas recebam. E, por fim, ela é universal. Então, a ideia da renda básica, pelo próprio nome, né, universal, é que todos recebam e não apenas os mais pobres. É claro que isso não existe dessa forma em lugar nenhum, né? A gente tem algumas coisas que se assemelham, que tem algumas dessas características, já vou falar um pouco sobre o que existe no Brasil, e mesmo no caso de Maricá, perdão, o que nós temos não é, pelo menos ainda, uma renda básica universal, né? Ela tem algumas características, mas não todas essas. Tem uma série de justificativas para uma renda básica universal. Eu acho que a gente pode deixar isso para discussão mais adiante, né? Mas tem algumas que eu acho que rapidamente a gente poderia mencionar. Então, a ideia é que ao conceder um benefício universal, você não separa quem recebe e quem não recebe,
você não cria uma fronteira, né, que vai ser sempre um pouco artificial entre quem é pobre, quem não é pobre, quem merece, quem não merece. Você não estigmatiza os beneficiários, não é? Tem uma questão também de dissociação de renda e trabalho, que era algo que não fazia o menor sentido no passado, mas que cada vez mais vai fazer, né? Se a gente tiver aí passar por um processo, como parece que vamos passar de automação, de cada vez menos empregos, o que a gente faz, né, com as pessoas que não terão empregos? Então, a ideia de dissociar renda e emprego se torna um pouco mais palatável. Uma outra justificativa, e eu termino com essa para a gente seguir adiante, é a ideia de que uma renda básica serviria para remunerar alguns trabalhos que são importantes, que são realizados, especialmente tarefas domésticas, trabalhos de cuidados de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência que não são devidamente remunerados, né? Então, se todos recebem, né, um benefício, inclusive aqueles que fazem essas tarefas ou que passam uma boa parte do seu tempo com essas tarefas, vão ter algum tipo de remuneração, de reconhecimento por parte do Estado, por parte da sociedade. Bom, eu falei dessas características todas, mas as políticas, como eu disse, não chegaram a esse ponto, né? Nós não temos uma renda básica universal, de fato, em nenhum lugar. Mas existe uma certa tendência, uma certa trajetória, né? Certos paradigmas que foram sendo quebrados ao longo do tempo. Então, de maneira muito rápida também, para a gente chegar logo em Maricá, mas para falar um pouquinho do que aconteceu no Brasil, até a Constituição de 88, nós não tínhamos políticas de distribuição de renda não contributivas, né? Claro que nós tínhamos aposentadoria e uma série de benefícios atrelados ao trabalho, inclusive o abono salarial, que está em discussão agora e tudo mais, mas não uma política de larga escala não contributiva. E aí, com a Constituição e no início dos anos 90, a gente tem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício para idosos pobres e pessoas com deficiência pobres, né? Então é interessante que é um benefício não contributivo, mas atenção, ele não é para adultos aptos a trabalhar. Ele é direcionado a essas categorias específicas de idosos, de pessoas com deficiência e numa situação de pobreza. Então ele é incondicional, mas ele é muito focalizado nesses grupos, não é? Nos anos 90, você começa a ter experiências chamadas de Bolsa Escola, né? Bolsa Escola Municipal, em uma série de municípios. Depois isso subiu até o governo federal, no final do governo Fernando Henrique, início desse século. E você cria, então, o Bolsa Escola Federal. Aí já passa a ser um benefício para adultos em idade de trabalhar, mas somente para famílias que tivessem crianças em idade escolar, né? Então, ele não é mais apenas para idosos, não é mais apenas para pessoas com deficiência, mas ele passa a ser concedido também a adultos com essa característica de haver crianças, que é um grupo dependente, e também com a condicionalidade, né? As pessoas tinham que levar os seus filhos à escola. Então, a gente vai vendo uma alteração ao longo do tempo. Com o Bolsa Família, a gente tem duas grandes modificações. A gente tem um aumento muito grande da escala, né? Então, o Bolsa Família unifica uma série de programas e passa de algo como 5, 6 milhões de beneficiários para 14, 15 no seu auge, né? Então, aumenta muito a população coberta, o valor do benefício aumenta. E você também tem uma mudança que é a seguinte: famílias com crianças recebem, assim como era no Bolsa Escola, mas famílias sem crianças também recebem. São famílias muito pobres, né? A gente poderia dizer que são os ultra pobres, que têm renda aí, nos valores de hoje, menor do que R$90 per capita, então são realmente muito pobres, mas você quebra mais uma barreira, né? Que é a de você conceder um benefício para adultos em idade de trabalhar, que eventualmente trabalham, têm renda e tudo mais, mas são pobres, né? Então a gente vai vendo essa evolução ao longo do tempo. O próprio Bolsa Família teve algumas alterações que acho que poucas pessoas conhecem, né? Só talvez aí quem estude com mais cuidado. Os nomes delas são retorno garantido e regra de permanência. Então, o retorno garantido é uma possibilidade que as famílias que se desligarem voluntariamente do programa têm de voltar ao programa sem ter que passar por todo o processo de credenciamento, triagem e tudo mais. E também a chamada regra de permanência, que garante a continuidade no programa, mesmo
que a família, durante um período de 2 anos, tenha uma renda acima daquela renda que é considerada a renda de elegibilidade. Então, a ideia disso é você não gerar incentivos perversos, né? Se você dissesse para a família, olha, se você conseguir um emprego, você perde o benefício, você introduz ali um dilema, né? Eu vou arrumar um emprego, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nesse emprego, eu não sei se eu vou perder essa renda. Aí eu perco, eu tenho que voltar para a fila, entrar, fazer o pedido novamente. Então, você cria uma espécie de armadilha, né? Uma armadilha do desemprego, uma armadilha da pobreza. Então, o Bolsa Família fez isso. Então, quer dizer, continuava existindo a condicionalidade, a focalização por renda, etc., mas de uma maneira cada vez mais flexível. E essas coisas todas, essa evolução, é claro que em determinados momentos no tempo existia uma certa resistência, né, a cada um desses passos, mas as pessoas foram se acostumando, né? Nós fomos nos acostumando com esse tipo de política. Ou seja, eu acho que essas políticas têm sim a ver com a discussão atual. E aí a crise do coronavírus veio e chacoalhou tudo, né? Então mudou completamente a forma de pensar e teve aí um câmbio, uma mudança de paradigma muito rápida, que foi justamente com o auxílio emergencial, né? A gente passa a ter um benefício que é incondicional, né? As pessoas não têm que provar nada, elas têm que estar lá dentro de uma categoria de renda, tem critérios de elegibilidade, mas elas não precisam provar que levaram os filhos à escola, ou que fizeram um exame, ou nada disso, né? Além disso, ela é paga não só a idosos, ou a famílias com pessoas com deficiência, ou a famílias com crianças, e nem só apenas a pobres, adultos pobres, ela é paga a adultos que a gente poderia chamar de vulneráveis, né? Então, uma política que antes, o Bolsa Família, era focalizada nos pobres, nos ultra pobres, ela passa a ser agora, com o auxílio emergencial, são alcançados aí setores da população que nunca imaginaram que receberiam um benefício assistencial, um benefício não contributivo. Então, segundo os dados aí da PNAD, chamada PNAD Covid, né, pesquisa que foi feita pelo IBGE recentemente, aproximadamente a metade da população brasileira vive em famílias que estão recebendo, né? Então, a gente passa de algo que era, né, um benefício Bolsa Família, no momento máximo, talvez tenha chegado aí a 50 milhões de pessoas, mais ou menos, né? A gente está falando agora de um benefício que chega a 100 milhões de pessoas. E aí deixa de ser de ter condicionalidade, ele não é focalizado num grupo pequeno, não é só para pobre. Então, a gente vê que houve uma evolução, não há um benefício universal, não temos uma renda básica universal, mas houve uma mudança muito grande, né? Em 30 anos, a gente passa de nada, né, ou só transferência de renda na forma de caridade, pessoas que redistribuem, ou igrejas, ou associações religiosas, para uma transferência de renda organizada pelo Estado e cada vez menos focalizada, cada vez mais generosa nesse sentido. Tem uma discussão grande, que também não vale a pena a gente fazer, que é qual que é a sustentabilidade disso, o que vai acontecer, até quando vai o auxílio emergencial, né? A gente sabe que ele vai agora até setembro, possivelmente vai ser estendido até o fim do ano, e tem aí uma frente parlamentar que está começando a discutir o tema do programa que vai substituir, né? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que houve uma evolução nesse período, e acho que esse é um ponto importante, né? Não é que uma política não é criada do nada, tem uma evolução, né, importante. Eu acho que isso tem tudo a ver também com Maricá, porque Maricá agora está aparecendo muito, né? A gente estava conversando aqui no início, um pouquinho antes de todos entrarem aí na conversa, que Maricá está aparecendo muito na mídia agora, né? Na mídia nacional, inclusive, veículos nacionais, e eu estava comentando que antes, no segundo semestre do ano passado, começou a aparecer na mídia internacional. Eu mesmo pouco conhecia de Maricá, né? Quer dizer, eu ouvia um pouco, pelo fato de estar em Niterói, a gente tem pessoas colegas meus moram em Maricá, tenho alunos que moram em Maricá e tudo mais, mas não fazia parte da minha vida, né? Acho que a questão mais famosa, a situação mais famosa de Maricá foi a fala infeliz do Eduardo Paes, né, dizendo que Maricá era uma porcaria, qualquer coisa assim. Mas, na realidade, quando a gente começa a estudar Maricá, o que a gente nota é que essa política de renda básica, que tomou uma escala maior, que se tornou essa política ousada, abrangente, original, né, a partir especialmente do ano passado, ela vem na sequência
no rastro aí de uma série de políticas que já vem de muitos anos, né? Então, você tem aí pelo menos 6, 7 anos de políticas inovadoras, mesmo antes da renda do petróleo ser tão elevada como ela é agora. Tá? Então, ou seja, tem um histórico de políticas e, além disso, não é uma política única. Essa política de renda básica é a mais famosa, que está mais em voga. O fato dela ser paga pelo Banco Comunitário chama muito a atenção, tem algumas características importantes, mas existem várias outras políticas na cidade de Maricá, políticas na área de transporte, saúde, educação, algumas muito originais, que na realidade mereciam até mais estudos, né? A ideia é que, né, se eu pudesse, colocava lá 50 pesquisadores para trabalhar só com Maricá, quem sabe, né, com o Diego, aí a gente consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Mas falando então especificamente da renda básica de cidadania paga pelo cartão Mumbuca, né, que eu acho que é o ponto central aqui de interesse da nossa conversa, né? A grande mudança ocorreu no ano passado, em junho do ano passado saiu uma lei, Maricá, unificando uma série de programas de transferência esparsos e tudo mais. Inclusive já existia com esse nome renda básica, mas tinha uma outra característica. E houve esse grande recadastramento feito ao longo do segundo semestre do ano passado, especialmente no mês de novembro, né? Nesse momento, o número de beneficiários subiu para o número atual, que são 42.500 pessoas. Né? Então, 42.500 pessoas recebem um benefício numa população, Maricá, que é de aproximadamente 160 mil. Então, a gente está falando de um pouco mais de 25% da população. Estamos longe dos 100% da universalidade, mas é um número bastante razoável. Né? Para vocês terem uma ideia, o número de famílias recebendo Bolsa Família em Maricá é algo aí em torno, antes da pandemia, era algo em torno de 6 mil famílias. Né? Então, a gente está falando de um número bem maior aqui que recebem a renda básica. A prefeitura anuncia que existe uma intenção de expandir isso, de chegar eventualmente à universalidade, mas nós não sabemos. Esse ano, de qualquer forma, não houve nenhum tipo de aumento no número de beneficiários, houve um entendimento da própria prefeitura de que eles não podiam fazer isso em ano eleitoral, então não podiam conceder benefícios a novos beneficiários nesse ano. Então, se houver uma expansão, ela vai ocorrer a partir do ano que vem. Um ponto importante aqui, 42.000 pessoas, 42.500 pessoas recebem. Os dados que nós tínhamos antes da pandemia é que havia 60 mil pessoas em Maricá no cadastro único. Né? E estar no cadastro único é um dos requisitos para receber. Então, mesmo dentro desse público-alvo potencial, também existe aí uma falha, né? Uma exclusão de 18 mil pessoas que poderiam estar ali e, por alguma razão, não recebem. Né? Elas podem não ter cumprido com os critérios, podem não ter ido fazer o cadastramento no segundo semestre do ano passado, podem não viver em Maricá há pelo menos 3 anos, que é um critério também importante que foi estabelecido, né, para evitar digamos, né, uma migração em massa para Maricá. Né, a pessoa precisa, de fato, morar lá há 3 anos. O valor é de 130 mumbucas. A mumbuca é o nome dessa moeda, né, lá de Maricá. Mumbuca é o nome de um rio, é o nome de um bairro, é o nome de uma tribo indígena de Maricá. Tudo lá em Maricá é mumbuca. Então, são 130 mumbucas. 130 mumbucas são R$130. Né? Então, é uma taxa de conversão aí de 1 para 1. Não existe nenhum tipo de restrição quanto ao tipo de gasto que as famílias podem fazer. Elas podem comprar o que elas quiserem. Elas não podem sacar esse dinheiro. Então, elas recebem os 130, pode ser gasto ou na forma de cartão, como se fosse um cartão de débito, parece que as pessoas mais velhas usam mais o cartão, e as pessoas mais novas usam mais o celular. O pagamento pode ser feito pelo celular. Né? Então, são esses 130 por pessoa. Uma família, por exemplo, com 5 pessoas, vai receber um valor de 650 mumbuca, R$650. É acumulável com outros benefícios, então uma família muito pobre, por exemplo, pode receber o Bolsa Família e também o benefício da renda básica, que algumas pessoas na cidade chamam de Bolsa Mumbuca também. Né? E boa parte do financiamento para isso vem, como a gente estava conversando anteriormente aqui, de rendas do petróleo. Né? O município tem um orçamento muito grande
algo em torno de 70%, 75% do orçamento vem das rendas do petróleo, dos royalties e tudo mais. Então, existe essa situação particular, é diferente de outros municípios. Existe também um certo risco, né? Se houver aí, em função da decisão tomada pelo STF em breve com relação à forma de partilha dos recursos entre municípios e estados, pode ser que Maricá perca uma parte importante dos seus recursos. Bom, um aspecto que eu não tratei ainda, só en passant aqui, era a questão da moeda social, né? Então, o pagamento feito na forma dessa moeda social, ela é gerida, essa moeda, as contas dos beneficiários e também a relação com os comerciantes que aceitam essa moeda é feita por um banco comunitário, é o Banco Mumbuca também, né? Mais um Mumbuca na história aí. O Banco Mumbuca, ele é filho, digamos assim, a gente pode dizer, do Banco Palmas, que foi um banco comunitário criado em Fortaleza já há bastante tempo, né, que tem aí uma história bastante conhecida e tudo mais, mas hoje em dia o Banco Mumbuca é o carro-chefe dessa rede de bancos comunitários, são mais de 100 bancos comunitários no Brasil, mas o Banco Mumbuca é de longe o que tem o maior número de correntistas, o maior volume de recursos, o que tem mais visibilidade também. O banco credencia estabelecimentos comerciais e podem ser tanto lojas, estabelecimentos formais, como informais. Então, um ambulante qualquer, um vendedor de rua, o vendedor de suco na praia, qualquer coisa assim, ele pode estar também credenciado. Bom, sim, um outro aspecto, em algumas situações, funcionários da prefeitura, por exemplo, podem receber gratificações ou 13º salário, algumas, não o pagamento mensal regular, mas algumas gratificações são pagas também em Mumbuca, e durante a pandemia, em pelo menos um aí das medidas emergenciais, o pagamento foi feito em Mumbuca. Um deles foi a própria renda básica emergencial, né? Foi criado, né? Houve um aumento do valor, ao invés de 130 por pessoa, foi pago um valor mais elevado, 300 por pessoa, em Mumbucas. E também um outro projeto, um outro programa que é o PAT, daqui a pouco a gente fala sobre isso, um programa de amparo ao trabalhador. O pagamento também foi feito na forma de Mumbuca, portanto, com essas características. As pessoas podem pagar contas com isso, elas podem pegar um mototáxi, por exemplo, elas podem comprar qualquer coisa. Você anda na cidade e tem plaquinha lá de aceitamos Mumbuca para todo lado, né? Cada vez que a gente conversa com o pessoal do banco, o número de estabelecimentos credenciados aumenta. Existia alguma resistência, né, por parte de alguns comerciantes. Então, tinha um caso, várias vezes nós ouvimos, uma rede de mercados relativamente grande não aceitava, mas acabou se rendendo, porque, quer dizer, se os concorrentes aceitam e existe um volume grande de recursos circulando nesse formato, seria um tiro no pé não aceitar. Bom, com relação às reações à crise, né? Então, já falei para vocês aqui, houve esse aumento do benefício de 130 para 300, inicialmente por 3 meses, né? Abril, maio, junho, já foi estendido por mais 3, julho, agosto, setembro, possivelmente isso vai até o final do ano. A situação está relativamente, pelo que eu sei, né, relativamente controlada, a situação de saúde em Maricá, houve algo aí por volta de 90 mortos até o momento, o número de casos pela população não é extremamente elevado, mas de qualquer maneira existe lá ainda não voltamos à normalidade. Além desses 300 Mumbucas, também houve a antecipação para o mês de abril do que seria a gratificação natalina, né, o 13º desses beneficiários, que seria pago em dezembro. E, inclusive, nós tínhamos feito um piloto na cidade, um teste aí da nossa pesquisa domiciliar no mês de dezembro. Eu, inclusive, acompanhei os pesquisadores, eu e minha equipe, né? E as pessoas ali estavam muito contentes, era o mês de dezembro, porque elas tinham o 13º da renda básica e o governo federal também, pela primeira vez, tinha pago o 13º do Bolsa Família. Então, algumas famílias estavam realmente numa situação ali de mais dinheiro do que de costume. E além desse, quer dizer, além de usar a estrutura que já estava montada para fazer esse pagamento da renda básica para esses 42.500 beneficiários,
também houve outros programas, como aquele que eu mencionei, o Programa de Amparo ao Trabalhador e o Programa de Amparo ao Emprego, né? Então, em um caso, era a prefeitura pagando diretamente salários de algumas empresas, né, dos funcionários de algumas empresas, e também uma série de outras medidas, como, por exemplo, crédito, financiamento, linhas especiais e tudo mais, com a ideia de sustentar o emprego. E tem outras coisas, distribuição de cestas básicas, cobrança de ISS adiada, uma série de outras medidas aqui que eu acho que não vale a pena a gente detalhar nesse momento. É uma pergunta que, inclusive, alguns repórteres têm feito, né, entram em contato com a gente, mas e aí, funcionou? Como é que é? Deu certo? Como é que o Maricá está saindo? Nós, assim como pesquisadores, temos muito receio de dizer funcionou, não funcionou, numa coisa que está acontecendo agora, né? Nós temos poucos dados, então tem aí alguns dados de CAGED, dados de emprego formal principalmente, e parece que Maricá tem conseguido ao menos sustentar o emprego, né, sem grandes quedas, inclusive no último mês, aí, acho que é junho, os dados de junho, se eu não me engano, de julho, houve inclusive um aumento no número de empregos, mas é tudo muito preliminar, né? A gente tem um certo cuidado em não falar a respeito disso. A ideia seria observar num período mais longo, não é? Porque vai saber, né, se houve um aumento de empregos, porque tem uma questão específica lá, a reforma do aeroporto, e isso gerou emprego, e, né, mais lá do que em outras cidades. Ou então, esses empregos que estão sendo sustentados agora, daqui a 3, 4 meses, deixam de existir. Então, nós gostaríamos de observar isso num prazo maior. Mas, à primeira vista, a cidade foi bem sucedida em manter renda e manter emprego, né? De fato, quando você passa de 130 para 300 por pessoa, você passa de 5 milhões injetados mensalmente na forma desse benefício, né, 5 milhões de reais, para algo como 12 milhões. Então, o comércio continuou funcionando na medida do possível, né? E para finalizar, que eu acho que eu já estou aqui falando demais, e professor, quando dão a palavra ao professor, ele nunca mais quer parar. Eu acho que a ideia não é essa, né? Eu ouvi vocês um pouquinho. É a questão, quer dizer, existe alguma lição de Maricá para as outras cidades? É um outro ponto que muita gente pergunta também. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o pessoal de Niterói, né? Pessoas aí que estão pensando no futuro de Niterói. Niterói compartilha algumas características com o Maricá. Niterói tem também as rendas do petróleo, tem um fundo soberano, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tinha até preparado aí algumas lições para Niterói, né? Mas acho que a discussão vale para outros também. Então, eu organizei aqui aquilo que seriam algumas lições, sempre com a ressalva de que é um município rico, que tem muitos recursos e tudo mais, né? Então, a primeira lição é a seguinte, é que é muito importante ter um cadastro de beneficiários amplo, tão amplo quanto possível, montado, preparado para qualquer eventualidade. Então, nós vimos que agora, com a crise, em uma semana, né, houve a decisão, algo como 20 de março, uma decisão do governo de Maricá de aumentar esse benefício de 130 para 300, uma semana depois o dinheiro estava na conta das pessoas e elas já estavam gastando. E nós vimos a dificuldade toda do governo federal, filas na Caixa Econômica e tudo mais, para conseguir fazer o pagamento do auxílio emergencial. Então, essa estrutura, um bom cadastro e um bom sistema de distribuição de benefícios é muito importante, mesmo que esse cadastro não seja todo utilizado em todos os momentos, né? Então, você pode ter benefícios específicos para certos grupos, mas quanto maior e mais detalhado o cadastro, melhor. Então, isso acho que é, de alguma maneira, uma lição de Niterói. Inclusive, a própria cidade de Niterói sofreu durante a pandemia, porque para fazer o pagamento de renda básica, eles tinham sim cadastro. Mas para os outros, e o Diego pode contar essa história também, porque participou aí disso, né? A dificuldade que eles tiveram em ter que cadastrar às pressas 20 mil pessoas que eram os que se beneficiariam das outras políticas, né? Então, o cadastro é o primeiro ponto. E isso qualquer prefeitura, com um mínimo de recursos, é capaz de ter. O segundo ponto é que talvez seja impossível um benefício de fato universal no curto prazo, seria algo assim absolutamente complicado por questões orçamentárias, por questões políticas, é difícil, é contraintuitivo, não é, defender um benefício universal. Mas algumas estratégias são muito ruins e essas deveriam ser evitadas, né? Então, é uma estratégia de você tentar focalizar exclusivamente por renda
né, achando que é possível ter uma medida exata, perfeita da renda de cada pessoa, é uma grande bobagem, porque, por várias razões, entre elas o fato de que a gente tem um mercado de trabalho informal enorme, né? Em Maricá, ele é muito maior do que o mercado formal, né? No Brasil como um todo, é maior, né? Então, não é uma boa ideia. E também não é uma boa ideia você querer conceder um benefício com base em alguma característica específica do tipo status no mercado de trabalho. Olha, quem é formal não recebe, quem é informal recebe. Porque você cria divisões arbitrárias, não é? Você cria aí estigma, por exemplo, ressentimentos da parte de um grupo com relação ao outro. O que eu acho que é mais interessante é usar as ideias de focalização por indicadores, né? Então, você teria focalização geográfica, é um tipo, e uma focalização que seria por características sociodemográficas, digamos, né? Então, a ideia da focalização geográfica é que você pode, como prefeito ou como, enfim, governador de estado, você pode identificar territórios em que existe algum tipo de carência maior, tem problemas de desenvolvimento, tem, enfim, carência de renda, etc., identificar esses territórios e, por exemplo, criar uma moeda que circule exclusivamente naquele bairro ou naquele conjunto de bairros, ou na periferia da cidade, ou numa favela, ou numa região do estado que seja mais pobre. Então, você cria uma moeda, você dinamiza a economia. É claro que você pode, com isso, beneficiar pessoas ricas que estão ali dentro, ou você vai deixar de beneficiar pessoas pobres que estão fora desse território. Mas se você sabe que existe uma correlação grande entre carência e viver naquela localidade, você vai mais acertar do que errar. Então, é um pouco essa a lógica. E a outra focalização por características sociodemográficas, não é, seria você utilizar indicadores de vulnerabilidade. Então, por exemplo, o fato de, retomando inclusive aquele histórico que eu falei para vocês das políticas nacionais, então, o fato de haver idosos num domicílio é um indicador de vulnerabilidade. O fato de haver crianças num domicílio é um indicador de vulnerabilidade. Pessoas com deficiência têm características que são relativamente simples de você identificar, de observar. Você poderia, por exemplo, criar um benefício que seria dado a todas as famílias cujos filhos se encontram numa escola pública. Então, é você usar de forma inteligente a focalização e não tentar jogar todas as suas fichas numa mensuração de renda que vai ser impossível. Então, acho que isso são algumas lições aí que servem para outros municípios, estados. E, por fim, uma ideia que ainda precisa de muito desenvolvimento, muito estudo, está entrando no foco, eu acho, agora, aí dos pesquisadores e tudo mais, é a ideia de um fundo soberano. Então, tanto Maricá quanto Niterói criaram seus fundos, ainda tem muito poucos recursos, mas a ideia é que você, todo mês, separe uma pequena parcela do orçamento municipal e deposite nesses fundos, e isso vai rendendo, de alguma forma, e em algum momento isso passa a ser usado para diversos fins. Então, por exemplo, a cidade de Maricá agora precisou usar recursos desse fundo para algumas das medidas emergenciais. Não era o que eles tinham previsto, a ideia é que esse fundo fosse usado daqui a 10 anos, 20 anos, enfim, no futuro, mas foi necessário agora. Mas se você, por exemplo, a cidade de Maricá, com todos esses recursos, com uma situação excepcional, com muito dinheiro, que pode sim aportar recursos a esse fundo que foi criado, então tem ali uma reserva. Então, você está cuidando do presente, com essas medidas todas que já foram comentadas aqui, mas você está também pensando em um fundo que pode gerar um fluxo de renda aí ao longo do tempo. Então, isso você tem exemplos aí como a Noruega, que fez isso muito bem, com recursos do petróleo, o próprio estado do Alasca, o Suplicy sempre cita o Alasca como exemplo, eles criaram, já tem aí, acho que mais de 2 décadas, o chamado Fundo Permanente do Alasca. Então, eles foram separando recursos, eles têm lá um fundo com muito dinheiro e que rende algum valor aí anual. No caso deles, não é mensal. Eu tinha falado lá no início que uma renda básica seria, em princípio, mensal, no caso do Alasca, é anual, mas todo mês de agosto, setembro, se eu não me engano, todo cidadão do Alasca recebe lá um cheque do governo com o valor que foi possível a partir dos rendimentos daquele fundo. Então, tem um pesquisador importante aí brasileiro, Marcelo Medeiros, aparece bastante no
no debate, agora com toda essa discussão sobre renda básica. Nesse momento ele está em Princeton, nos Estados Unidos, e ele está estudando, um dos temas é justamente esse, né, a criação de fundos, e a ideia é que fossem fundos acessíveis a todos os municípios, e não apenas aos municípios com excesso de recursos, como Maricá e Niterói.